Só porque você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão? Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tem o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra a Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos, é isso? É isso, pai, mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente isso tem um peso muito grande para os jogadores e, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim. Por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um pequeno trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do Canadec SRN. Queria te perguntar um pouco sobre como funciona mais ou menos o seu processo de avaliação na parte técnica, porque você tem hoje o Plata, que fez um excelente jogo, e aí o Luiz Araújo entra e também faz um excelente jogo. A torcida fica com as suas preferências assim por determinados jogadores. Como você avalia esse desempenho técnico desses atletas que estão muito bem e para você conseguir avaliar isso para cada um ser titular também, consequentemente, como você avalia esse processo como um todo? Processo, claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter 2 jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os 2 querem jogar, os 2 querem ajudar a equipe. Um dos 2 não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né? Estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos 2 vai, ou vários jogadores vão ficar
chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito que fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe. Só isso. Boa noite, Felipe. Bruno Castanho, Rubro News TV. Parabéns por mais uma final à frente do Flamengo. Queria falar um pouquinho do De La Cruz, um jogador que não vem jogando sempre. Na semana passada você falou que não quis usar ele, o cara grama sintética. Hoje ele foi titular. Para mim foi o melhor jogador, né, do Flamengo. Participa tanto na série de bola quanto sem bola, marcando demais. Fala um pouquinho do De La Cruz e na sequência também, carga de minutagem para os próximos jogos dele. Obrigado. O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão, né, de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender em pressão alta, em bloco médio. Então é um jogador importantíssimo para a gente. E